a partir do versículo 25 a 35, nós estaremos fazendo a leitura. Eu quero vos transmitir quando pela manhã nossa irmã diaconisa Elaine trouxe boas novas da parte do nosso pastor Alexandre Ramos, sendo uma saudação à igreja, dito de saudade, e uma boa nova quando esta semana já retornando para estar juntamente conosco e para divulgar à igreja que na quinta-feira já estará aqui começando uma nova campanha com um tema chamado Libertação. Então você está convidado para vir à Casa de Deus para participar já deste trabalho de libertação. Todos acharam? Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 25 a 35. Como já foi orado, nós cremos que este lugar é consagrado ao Senhor. Nós não brincamos de fazer culto, muito menos. Não agimos com forma desrespeitosa diante do corpo de Cristo, que sois vós, a igreja do Deus vivo. Mas temos sempre a preocupação de falarmos aquilo que Deus fala aos nossos corações, para o nosso livro espiritual, para a edificação da nossa fé e para a transformação das nossas vidas. Eu quero compartilhar essa leitura com você. Amém? Amém. Eu lerei um versículo, a igreja outro, assim sucessivamente, até o 35º versículo, agora contigo neste texto sagrado. A palavra de Deus nos diz assim, 25. Grandes multidões estavam seguindo Jesus. Então ele voltou-se para elas e disse: se alguém vier a mim, não obedecer a pai, mãe, a mulher, filhos, ainda irmãos e irmãs, ele também a própria vida, não pode ser meu discípulo. E ninguém pode ser meu discípulo, se não carregar a sua própria cruz e seguir-me. De outra forma, só poderia completar os alicerces e não completaria a obra. E todos que vissem o que aconteceu iriam rir e ele dizer: e qual é o rei que algum dia pensou em ir à guerra, sem primeiro sentar-se com os seus conselheiros e discutir seu exército de 10.000 homens é capaz de derrotar os 20.000 homens que vêm marchando contra ele? Assim ninguém pode ser meu discípulo, senão renunciar a tudo que possui. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Pode tomar assento. Amados irmãos, ainda há lugar por aqui, os irmãos estão aí pé, aí atrás. Recepcionistas, por favor, acomodem nossos irmãos. Nós estamos em um culto de celebração. Aleluia. Ao autor da vida, ao Senhor que tem nos salvo da condenação, do pecado, do inferno, que tem nos feito promessa de vida eterna. A Ele a glória, a honra, o louvor, porque somente Ele pertence o domínio, a soberania, a glória, a majestade e todo o poder nos céus e sobre a terra. Eu tenho andado, irmãos, vivendo já há algum tempo sobre uma persuasão de Deus à minha vida. E estas indagações
elas são, ou consiste, baseados em duas propostas. Uma é escolha e a outra é prioridade. E nós, seres humanos, temos esta liberdade de fazermos escolhas e de priorizarmos algo. E nós, ao lermos a palavra do Senhor, este capítulo 14 de Lucas, vemos que Jesus, em sábado, na casa de um fariseu, pecador, ali ele fazia uma refeição e tinha alguém, na minha versão bíblica, diz que estava inchado. E ele, Jesus, indagou os fariseus: será lícito no sábado curar aquele homem? E eles, como não deram resposta, Jesus curou, tomou-lhe pela mão, curou, e indagou se porventura o sábado, como precioso que era para os fariseus na cultura judaica, se o boi caísse, se eles não fossem lá resgatar. A outra parábola, Jesus também falou sobre uma grande ceia. E ele, nesta parábola, dizia que um certo senhor deu uma grande ceia, mandou seus servos convidar os nobres para que pudessem lá estar, para congratularem por ele sobre algo que ele estava comemorando. E todos começaram a se excusar. Uns disseram: eu vou ver minha terra que eu comprei, outro: eu vou cuidar dos meus gados, outro: eu vou visitar meus pais. E assim sucessivamente, cada um deu a sua desculpa. Não foi aquela recepção. E o Senhor, ao receber os seus conservos, disseram: aqueles não atenderam, mas vai pelos becos, pelas vielas, vai para aí fora, convide a todos, chame para que esteja cheia a minha casa. E a partir deste versículo de número 25 que lemos com a igreja, nós vemos que Jesus, ele estava sempre cercado por multidão. E dentro dos versículos lidos com a igreja, exatamente há um tema desta mensagem. Se sobre estas duas indagações que falei aos irmãos, sobre escolha e sobre prioridade. Mas a transição desta mensagem é exatamente focada: o chamado para a salvação é de graça, mas o discipulado tem custo. Então, quando nós falamos sobre salvação, é gratuita. Nós sabemos isso. Jesus, ele não olhou como Deus que é, qual seria a atitude da humanidade ao entender o testemunho que Deus, o Pai, dava acerca dele, o período que ele vivenciou deste mundo, a forma que ele andou com pecadores, a maneira como ele pôde exercer o seu ministério, realizar milagres, operar maravilhas, demonstrar que verdadeiramente ele era Deus e o poder pertencia a ele, a ponto de multidões estarem seguindo ao Senhor. Jesus se tornou muito popular e por onde passava atraía multidões. Muitos apenas seguiam o Mestre, mas não eram seus discípulos. Porque, volto a dizer, a graça, o chamado da salvação é de graça, mas o discipulado tem custo. E exatamente nestas colocações aqui apresentadas, do versículo 25 ao versículo de número 27, nós vemos Jesus exatamente externar o que Lucas determinou nestes versos contidos aqui na palavra de Deus, que multidões estavam seguindo Jesus. Então ele voltou-se para elas e disse: volto a dar ênfase à palavra ora já mencionada. A chamada para a salvação é de graça, mas o discipulado tem custo. Qual é o custo? A Bíblia mostra, nesses versículos 26, diz assim: diz Jesus, olha o custo: todo aquele que quer ser
meu seguidor e amar a seu pai, a sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, se mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. É uma palavra muito dura. Seria o fato de eu dizer hoje para você: olha, teu esposo não serve a Cristo, você tem que escolher entre teu esposo ou Jesus. Tua esposa não serve a Cristo, você tem que escolher entre tua esposa ou Jesus. Seus filhos não querem servir a Cristo, você tem que escolher entre seus filhos ou Jesus. Seria mais ou menos estas colocações de Jesus que ele estava falando. Por quê? Em primeiro lugar, quando nós falamos sobre escolha, irmãos, escolha significa exatamente ato ou efeito de escolher, ou até mesmo preferência, ou quando não, opção. Porque nós optamos nesta noite estarmos aqui? Porque escolhemos, porque preferimos, achamos que domingo é dia do Senhor. Não somos tão somente religiosos, ou quando não, pessoas que vivem o conceito de uma mera condição de sermos simplesmente praticantes no que diz respeito à religião que nós vivemos, que é o cristianismo. No domingo é dia de culto, lugar do cristão está na igreja. Eu fiz a escolha, eu optei, aleluia, eu preferi. Aleluia. E nós sabemos que quando nós indagamos ou buscamos o entendimento sobre o que é prioridade, prioridade significa exatamente qualidade do que ou de quem é o primeiro. Note bem, prioridade significa qualidade do que ou de quem é o primeiro. Preferência dada a de quem é o primeiro. Preferência dada a alguém com preferência de outrem, ou até mesmo primazia. Estamos falando sobre o quê? Escolha ou prioridade? Jesus, ao voltar-se para a multidão, ele estava falando sobre o quê? Escolha ou prioridade? Você pode me ajudar? Você vai dizer assim, deixa lá no meu direito. Escolha. Mais forte, mais forte. Você deixa lá. Prioridade. Prioridade. Agora vamos invertir. Escolha. Deixa lá. Prioridade. Por que nós estamos amarrando esses dois conceitos de palavras? Porque você escolheu, porque você está priorizando. Então, quando nós falamos sobre o discipulado de Jesus, o discípulo de Jesus, tem custo. O custo aqui apresentado, quando ele começou a falar para os seus discípulos: olha, há uma necessidade de você escolher, há uma necessidade de você priorizar. O corpo dessa mensagem mostra claramente: Jesus escolhe seus discípulos para ser discípulos dele propriamente, que é preciso renunciar tudo quanto e para tomar a sua própria cruz e segui-lo. A cruz, irmãos, ela representa exatamente cruz, ela representa uma condição de uma delegação que nós precisamos ter acerca de algo para nos apossarmos de um objetivo para verdadeiramente sermos, ou até mesmo termos, características de um verdadeiro discípulo de Jesus. E isto, às vezes, implica em nós termos que aborrecer algumas coisas ou algumas pessoas, mas não que nós propriamente nos coloquemos a uma disponibilidade de
justifica maldade ou má vontade contra a própria família, mas indica que a devoção à família deve ocupar posição secundária em relação à devoção a Cristo. Irmãos, é natural. Hoje é natural. Cada um de nós, não, minha família em primeiro lugar. Pastor não vai dar alimento. Pastor não vai, não, a minha necessidade lá. Não, a minha família lá. Não, a minha esposa lá. Não, meu esposo lá. Não, meu filho lá. Eu não posso aborrecê-los para estar na igreja. Não é ser legalista, mas você ser verdadeiro, autêntico discípulo do Senhor. E para isto é preciso as nossas vidas. Irmão, nós não estamos tratando, note bem, membros da igreja de Cristo, membros do corpo de Cristo, nós, líderes de uma igreja, nós, sacerdote, nós não falamos a vocês tão somente para massagear os vossos egos ou para induzi-los a uma formalidade de um conceito de um preceito natural de vida secundária, mas nós temos o dever de aplicar a vocês a verdadeira palavra do Senhor para que isso fique cauterizado em nossas mentes e nós não nos tornemos vulneráveis. Aleluia! Acerca de coisas que podem nos afastar da presença do Senhor. Nós não criticamos pessoas que dizem, não vim à igreja porque eu tive que cuidar do meu esposo. Ou quando não, eu não vim à igreja porque meu esposo não me deixou vir. Ah, eu não vim porque meus filhos teriam pressões. Então eu não vim. Não é o fato de você ser legalista, ser simplesmente um religioso, ser um beato da casa de Deus, estar em todos os cultos e não cumprir com as suas obrigações naturais, hora social e até mesmo familiar. Não é isto. Trata-se de um fórum íntimo, de conduta abalizada, dentro do que a palavra de Deus pede que vivamos. Entendendo sempre sobre o que eu posso escolher e sobre o que eu devo priorizar. Nós escolhemos a Cristo e nós o temos priorizado. Irmãos, mensagem nenhuma, passa para esse, antes de cortar aqui, tá? Início de mensagem é esta. Aleluia! Como falei e repito, aborrecer esta pronúncia não justifica maldade ou má vontade contra a própria família, mas indica que a devoção à família deve ocupar posição secundária em relação à devoção a Cristo. Sabe por que você tem porta de emprego aberta? Porque Deus abre porta. Sabe por que você tem salário? Porque embora tempo de crise, Deus é fiel para contigo e para comigo. Sabe por que você tem saúde? Porque Deus, Ele nos dá saúde. É dele, é por Ele, é para Ele que nós vivemos. Hoje, por a palavra, nós fomos criados para o quê? Para o louvor da sua glória. Nós precisamos entender, irmão, nós não somos frutos do acaso. Nós não somos meras concepções da vida, porque um dia houve a formalidade, conjunção carnal por nossos pais biológicos. Não! A Bíblia nos mostra muito mais além. A Bíblia amplia a nossa visão. A Bíblia traz à nossa memória uma conscientização. E antes que estávamos em fome, no ventre materno, Deus já conhecia todos os nossos dias e chamava-nos pelo nome. Aleluia! E hoje nós, como discípulos que o Senhor escolheu, também estávamos andando no meio da multidão. Mas houve para nós a indagação do Senhor Jesus Cristo, que devíamos negar a nós mesmos, deveríamos tomar a nossa cruz e segui-lo, deveríamos renunciar a tudo e a todos quanto possam impedir a nossa liberdade de avanço, crescimento
Salmo 118, verso 8, que está assim: melhor é confiar em Deus e não no homem. Quando nós depositamos toda a nossa confiança, toda a nossa esperança, todas as nossas dependências no homem meramente mortal, natural, nós estamos fadados ao fracasso. Porém, a Bíblia nos mostra que quando nós confiamos em Deus, a sua palavra nos garante que Ele vela pela mesma para fazer cumprir as nossas vidas. Então, quando Jesus estava falando para os seus discípulos assim, no meio da multidão, para destacar, para separar os seus discípulos, Ele estava exatamente levando ao povo a esta condição de poder examinar, de especular, de questionar, de estar questionando-se a si próprio acerca de escolhas e acerca de prioridades. E vocês sabem, multidão acompanhava Jesus simplesmente para ver o que ele estava fazendo. Outros Aleluia. acompanhavam Jesus porque tinham fome. Ele tem pão, ele multiplica peixe. Outros porque era leproso. Lembra dos 10? Só voltou para agradecer. Quantos iam até Jesus? Ele curava todos, segundo a fé que cada um tinha. Poucos foram que abraçaram a fé, que seguiram o Senhor, que não serviram em novidade de vida, que negaram a si mesmo, que tomaram a sua cruz e seguiu ao Senhor. A igreja de Cristo precisa, irmãos. Estamos vivendo a última hora. Chega de alaridos, dos quais há no arraial, que na verdade, quando Moisés lá no monte, ao descer com Josué, ao estar com as 10 tábuas, com as 10 mandamentos nas tábuas, olha, escrito por Deus, e ouvindo a voz de dança, de festa, no arraial, e houve um questionamento sobre o que é que estava acontecendo, e alguém diz: não, eles estão comemorando, mas qual a causa da comemoração? Você tem que entender: eu vivo porque o Senhor é bom. Eu sirvo o Senhor porque Ele é fiel. Eu estou seguindo porque há uma promessa de vida eterna. Eu sei que o Senhor é poderoso. É Ele que peleja as minhas batalhas. Eu confio no Senhor. É Ele que traz para a minha vida as provisões. Eu confio no Senhor. É Ele que cura as nossas doenças. Eu confio no Senhor. É Ele que nos livra de todo mal. Eu confio no Senhor, porque Ele dará os seus anjos para trabalhar em nosso favor. Volto a dizer: discípulo do Senhor, como Ele aqui diz, o chamado para a salvação é de graça, mas o discipulado tem custo. Eu não quero entrar em teses doutrinárias, porque não é um culto propriamente só para membro, temos visitantes. Discípulos era um termo comum no século I, para uma pessoa, como está no versículo 28 a 30, para uma pessoa que era seguidor, compromissado de um líder religioso, um filósofo ou até mesmo político. Era um discípulo. Eu acho interessante que após Jesus ter sido levado para ser crucificado, o apóstolo Pedro, quando foi negar Jesus 3 vezes, ele estava em uma determinada fogueira, alguém, uma criada: você fala igual a ele. O que os discípulos, propriamente, eles faziam? Eles aderiam, irmãos, às características do seu líder. O cristão, discípulo de Cristo, ele precisa aderir às características de Cristo. Aleluia. E as características de Cristo consistem exatamente pelo que a palavra de Deus ela nos traz como instrução. Nós precisamos ter um entendimento sobre o que é a escolha que eu faço e sobre o que é, na verdade, a prioridade que eu tenho. Se eu vivo o que
a Bíblia nos mostra, se você ler em Deuteronômio, Deus toma o povo de Israel. E ele fala assim para o povo de Israel: eis que hoje eu estou nos céus e estou na terra por testemunha. E te proponho entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Aí ele dá o conselho: escolha, pois, a vida para que viva tu e a tua família. Atualmente, nós pregamos a Cristo. Mostramos para a humanidade que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Observamos, à luz da palavra de Deus, que a salvação é gratuita, mas tem um custo para ser discípulo do Senhor. Porque, irmãos, a Bíblia ela traz advertências para nós, não é simplesmente pelo fato, às vezes, de haver uma repercussão no meu falar, no meu agir, acerca de coisas as quais eu faço, e quer dizer que, plenamente, Deus está comigo, porque os dons de Deus são irrevogáveis. Porém, o que haverá de levar-nos aos céus é nós sermos genuínos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E ser discípulo do Senhor tem custo. Ele dizia, vejam só: ninguém pode ser meu discípulo se não carregar a sua própria cruz e seguir-me. No mundo judaico, o termo era particular, usado para os estudantes de um rabi, ou mestre religioso. O chamado método ou custo no discipulado, o seguidor passa a conviver com o mestre, enquanto na relação professor e aluno esta prática não está presente. O apreciado acontece diuturnamente, ou seja, aquele que é discípulo, os discípulos do Senhor Jesus andava, seus discípulos estavam, e ele falava parábolas. Às vezes eles não conseguiam compreender no meio da multidão. Depois, em particular, Jesus ensinava para eles o que ele estava falando em parábolas. Aqueles discípulos de Jesus, andando com Jesus, sendo discípulo do Senhor, a própria poeira que Jesus levantava ao caminhar vinha sobre aqueles discípulos, porque eles estavam tão próximos. Era diuturnamente. Diferente de um aluno. O aluno ele vai, tem as aulas semanais com seus professores e depois só em outro tempo. Então ele aprende dentro de uma condição didática, mas não propriamente acerca de um conceito pelo qual ele possa aderir todas as características daquilo qual ele verdadeiramente tem por seu líder. Quantos irmãos lembram a última palavra que o pastor Alexandre pregou aqui antes de viajar? Quantos irmãos lembram? Só a esposa? Não, só a irmã Simone Chan. O texto dizia: amaste a justiça, aborreceste a iniquidade, por isso Deus, teu Deus, te ungira com óleo de alegria mais do que a seus companheiros. Texto de Hebreus. E ele fazia menção da unção, esta unção por vício e a unção do homem.